Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo. Vem cá, vamos falar de um assunto aqui. Eu sei que eu estou fazendo alguns vídeos falando sobre as Wandas, mas hoje eu aproveitei, dei uma interrompida aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente, aproveitando para mostrar uma coisa para vocês, que é um problema que talvez muitos de vocês têm no dia a dia. Então a gente aproveita aqui que eu fiquei fora uns dias e quando a gente viaja, quando a gente volta, de vez em quando a gente encontra umas surpresas não muito boas no orquidário, né? Então tá, nesses dias, nós estamos no mês de junho, aqui em São Paulo, na região que eu estou, são dias bastante, quer dizer, não são exatamente frios, né? Não tem muito frio, mas chega aí a 13, 14 graus durante a noite. De dia esquenta um pouco, mas não muito, mas principalmente são dias muito secos. Chove muito pouco nessa época do ano, e com a queda na umidade relativa e conjunto com o frio, costuma aparecer duas pragas no orquidário. E não adianta o dono de orquidário vir me dizer que no meu orquidário não tem, porque tem. Todo mundo sofre com esse problema, seja amador, seja profissional, todo mundo tem esses dois problemas no orquidário, a não ser no caso da segunda praga, que nós vamos falar um pouquinho, o pessoal lá do Nordeste, da Bahia, Espírito Santo, local aí para cima, e realmente não tem esse problema por uma questão de temperatura. São duas pragas que afetam muito o orquidário nessa época do ano, e que são de controle, não é que seja impossível, mas é trabalhoso. Tem que estar muito atento e se não for controlado, realmente tira toda a graça do orquidário, porque ela acaba com as flores, tá ok? Então vamos lá ver. O primeiro dessas pragas que são os trips. Trips é um inseto minúsculo, pequenininho, da família Tisanoptera. São muito pequenos, tem várias espécies de trips que afetam as orquídeas. Eu não vou ficar aqui debatendo sobre o que é franquinella, o que é trips palm, o que é uma coisa ou outra. É trips, ok? E o trips é muito comum nessa época, mas ele prolifera uma barbaridade nessa época, principalmente se você tiver alguma cultura hospedeira nas proximidades. Ou seja, se a pessoa tiver uma cerca feita de hibisco, é um criatório de trips, né? Se tiver cebola, alho plantado nas proximidades, também é um criatório de trips. Roseira, a pessoa tem roseira, ou camélia, né? Que floresce nessa época. Isso é um repositório, um habitat para trips. Então, elas vivem nesse ambiente, e você tiver orquídeas, elas virão para suas orquídeas. Os trips que afetam as orquídeas são muito pequenos, e eles, a princípio, eles não fazem mal à planta. Eles não consomem a planta, não prejudicam a planta, a não ser algumas espécies. De modo geral, ela não faz muito prejuízo à planta. Mas as flores, gente, o que esse negócio faz com a flor não é brinquedo, não. Tá? Vou mostrar alguns exemplos para você. Eu tirei algumas fotos que eu vou colocar aqui, para vocês terem uma ideia assim mais em detalhe. Eu acho que todo mundo já viu isso, tá? Às vezes a gente pega uma planta, manda uma planta para a exposição, vai limpinha, e ela volta da exposição lotada de trips, porque a planta que estava do lado dela estava cheia de trips, e o trips olha para aquela planta bonita, premiada ali, e fala assim, é essa que eu quero. Tá? Então ele vai para a sua planta, e isso cria numa velocidade fabulosa dentro do orquidário. Tá? É muita coisa. Ela cresce de uma semana para outra. Então nós vamos falar sobre os trips, vou mostrar aqui os sintomas dele e quais são os métodos de controle, ok? Antes disso, vamos para a vinhetinha? Tem que tocar a vinheta, né, gente? Ok, vamos lá.
Pronto, estamos de volta. Vamos lá. Bom, então você tem aquelas suas catleias ou suas vandas, né? E vem a floração e de repente a planta abre desse jeito aqui, ó. Vamos ver se consegue visualizar, não sei se vai conseguir, mas eu vou colocar a foto de qualquer jeito. Olha ali, ó. Todo errado, todo manchado, todo errado a flor. E aí você fica achando, mas será que isso é uma virose? Será que é um problema genético da planta? Essas manchas, esse colorido irregular, todo errado aqui. A planta abre desse jeito, ou se ela não abre desse jeito, ela abre perfeita. E depois de alguns dias, vocês olham aqui, uma pastoral, olha a borda aqui das pétalas. Parece que passou fogo aqui na borda da pétala, aqui, ó. Vai queimando aqui, ó. Tá queimando. Tá ok? Ela vai queimando aqui. Tá ok? No caso das brancas, fica essa borda chamuscada. No caso aqui, então, dasquelas que são de colorido laranja, como é o caso dessa aqui, olha que coisa horrível que fica isso. Ok? Então, totalmente chamuscada, a borda da flor toda errada. Eu coloquei um close, tem um close que eu fiz aqui, de uma flor que teve esse sintoma, tá? Então, ok, gente, tá aí o ataque. E ela, não só isso, como ela começa a pegar os botões, já na medida em que os botões vão saindo da espata, vocês já notam, olha aqui, ó, já notam que começa já a pegar aqui, ó, os botões. Não sei se ficou em foco não, mas dá para ver aqui que já tem dano aqui nesses botões aqui na frente aqui, tá? No caso, por exemplo, se tiver muito, vou pegar um outro exemplo aqui, se tiver muito atacado, como é o caso dessa, ela vem atacando aqui, vocês vejam que está atacando esse botão, e esse daqui vai até abortar a flor aqui, ó. Tá amarelando a flor, é o botão, vai cair, esse botão não consegue nem abrir. Ok, gente. Então, e no caso, por exemplo, de vandas, por sorte eu não tenho nenhuma vanda aqui atacada para mostrar para vocês. No caso das vandas, a haste vem e de repente parece que deu uma encaquilhada na haste. Ela para de desenvolver, começa a ficar meio, parece que enferrujada. Os botões não se desenvolvem. Quando desenvolve, quando chega a desenvolver, as flores saem totalmente aleijadas, tudo errado. Isso é uma característica do ataque de trips, ok? É um inseto, sugador, raspador, ele entra aqui, ele afeta isso porque ele vai raspando o pigmento aqui na beira, aqui. Ele gosta de comer isso aí. Então ele vai raspando isso aí, vai comendo e detona a sua flor toda, ok? Então, problema muito comum, acho que muita gente tem isso acontecendo no orquidário nessa época. E muita gente reclama, ó, e me escreve, ó, Rolando, como é que eu controlo o trips aí? O que eu posso aplicar para acabar com isso? Gente, o trips é uma das praguinhas mais enjoadinhas para controlar. Pelo seguinte, você vai aplicar um produto, o produto vai matar aquele trips, ele morre, e 2, 3 dias depois vem uma nova leva de trips e infesta a sua planta de novo. Aí você começa a achar, mas esse produto que eu apliquei não faz efeito nenhum, isso não funciona, o que está acontecendo, né? Não é. É porque o trips está no ambiente, ele está em volta, ele está naqueles locais onde ele se cria. E quando você aplicou, passou o efeito daquele inseticida, ele volta. Então o que acontece? O controle dessa praga tem que ser feito numa base assim muito consistente, tipo uma vez por semana. Nessa época do ano é uma vez por semana você aplicando alguma coisa, tá? E o que resolve para isso aí? E principalmente o que resolve para isso aí para uso doméstico, em casa? O que eu vou fazer para resolver esse problema em casa, no meu orquidário pequeno? Porque os orquidários comerciais, gente, a gente tem acesso a uma série de produtos que talvez vocês não consigam adquirir no mercado, sem receituário agronômico, tem todos os riscos de aplicar um defensivo assim na sua casa. A maioria dos produtos hoje são muito mais seguros, muito mais tranquilos, mas comparado com o que tinha no passado.
Mas mesmo assim, você tem que pensar 2, 3 vezes antes de aplicar alguma coisa ali, onde roda criança, onde roda animal de estimação, essas coisas todas, né? Então, para controle disso aí, a nível doméstico, sempre é um problema. Como é que você vai fazer para controlar esse negócio, tá ok? No caso dos que têm acesso a produtos assim de venda mais controlada, nós temos uma série de produtos que podem ser aplicados, desde os produtos chamados neonicotinoides, como são, por exemplo, o Actara. O Actara funciona, tem um controle razoavelmente bom. O próprio Evidence, que é um outro neonicotinoide, funciona razoavelmente bem. Existe um nível de controle razoável para esses produtos. A questão deles é o seguinte: mesmo eles sendo sistêmicos, ou seja, eles são absorvidos pelas plantas e eles circulam na seiva da planta, então eventualmente o inseto que vier atacar aqui, ela vai se intoxicar e o inseto morre. Mesmo assim, vocês vão verificar dano nas plantas. E vocês vão verificar, se vocês pegarem uma lente de aumento e forem olhar, vocês vejam que naquela foto que eu coloquei antes ali com o close, vocês vão ver que os bichinhos estão ali, olha lá, tem um bichinho ali, amarelinho e tal. Então vocês vão olhar ali, depois, 3, 4 dias depois de aplicar o produto, vocês vão ver que ainda tem trips vivo, andando ali, estragando as suas flores. Isso porque, como eu falei, eles ficam no ambiente, aqueles que foram atingidos, que ingerem, por exemplo, a seiva dessa planta, são intoxicados, morrem, mas vem outros. Então, é uma guerra. Controle de trips realmente é uma guerra. Existe um produto muito bom para controle de trips para uso profissional, que é o... Cadê ele aqui? Que é o Tracer, esse produtinho aqui, ó. Esse aqui é um produto muito bom, né, feito pela Dow, mas é só para profissional, viu, gente? Porque isso daqui, além de todas as restrições, é muito caro. Tá certo que usa muito pouco, 20 ml para 100 litros d'água, usa bastante pouco, mas no frigir dos ovos, como só vende, isso você só vai encontrar esse litro, tem muita coisa falsa. Eu já vi coisa disso aí na internet sendo vendido falsificado, viu, gente? Então, toma cuidado, não vai ficar achando que achou, eu achei pela 1/3 do preço. Calma, porque pode não ser, tá comprando gato por lebre, né? Então, esse é um produto muito caro, só mesmo os profissionais que precisam controlar o TRIPS é que vão investir nesse tipo de produto. Para você que tem as suas plantinhas em casa e quer controlar, a gente não tem outra solução senão, por exemplo, você pulverizar com SBP, né? Dá uma pulverizadinha com SBP, quando o botão estiver começando a sair, estiver nessa fase, dá uma pulverizada do SBP. O SBP, de modo geral, ele não vai estragar, ele não queima seus botões, mas faz um teste primeiro, né? Dá uma pulverizada, geralmente ele não queima não, tá, gente? E você vai ter que reaplicar isso pelo menos uma vez por semana para evitar a incidência dessa praga. Ou então você pode comprar, eventualmente você pode comprar produtos como, por exemplo, o Evidence, que tem uma venda um pouco mais fácil, né? Embora exija receituário, mas ele tem uma venda mais fácil, é um produto muito seguro de se usar, e pulverizar ele, mas tem que pulverizar com frequência, ou seja, isso tem que ser enquanto tiver nessa época agora, tem que ser uma vez por semana. Não, e o controle vai depender da possibilidade sua de aplicar um produto ou não. Uma outra sugestão que pode eventualmente ser aplicado, mas veja bem, quando você vai aplicar um produto, principalmente um produto que não tem a indicação técnica para essa praga, vocês têm que fazer um teste primeiro. Então você pega umas 2, 3 plantinhas, faz a solução, pulveriza ele e vê se causou algum efeito, se queimou flor. Se queimar flor, não adianta pulverizar, né? Então, 2 produtos que podem eventualmente ser usados, eu já vi o Caotrine, que é um inseticida para controle de baratas e uma série de coisas, diluído, 1 ml por litro d'água, borrifa tuas plantas com ele. A outra solução é o Colosso, que também é um produto vendido em casa de ração, é 1 ml por litro, borrifa tuas flores. Sempre faça o teste antes, pega uma flor assim que já não seja grande coisa e pulveriza para ver se vai
danificar aquela flor. Aqui comigo eu usei e não danificou nada não. Mas cada caso é um caso, né, gente? Então tem que ficar atento aí. Outra solução que vocês podem eventualmente adotar, nas casas de agricultura, eles vendem uma folha de papel adesiva, vem na cor amarela e vem na cor azul. Vocês podem pegar esse negócio e pendurar assim entre as suas plantas, aquela folha, ele é muito grudento, ele tem uma cola, ele atrai muito, não é só o trips, atrai uma série de outros insetos, vão posar ali, eles ficam grudados naquilo e não vão nas suas plantas. Também pode ser usado, tá? E é uma boa maneira de você diagnosticar para ver se está tendo trips nas suas plantas, ok, gente? Então, essa é a dica aí para controle de trips, tá? É o que a gente pode fazer, não tem solução milagrosa não, viu, gente? Infelizmente nessa aí não tem não. Trips é uma batalha constante, tem que ser feito de uma forma muito contínua, muito constante, porque a gente está cansado de chegar em exposição e ver um monte de planta, todo ruído ali com trips, e você vai olhar a flor com a lente de aumento e está cheio de trips. É uma praga universal, persistente, muito comum no Brasil e no mundo inteiro, principalmente aqui tem demais, então, e nessa época do ano ele causa muito prejuízo. Ok, gente? Então, espero que tenham gostado do vídeo, foi um vídeo mais curtinho, vou falar no próximo vídeo agora, quero ver se eu gravo ele agora ainda, vou falar da outra praga que afeta as plantas nessa época do ano. Até já. Se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, vamos lá, tá ok? E se tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário abaixo aí. Valeu, gente. Obrigado.